Oi, André, A tudo bem? partir de agora, a aula está sendo gravada. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um dia em que nós iremos refletir sobre a doutrina, sobre a história da igreja. Hoje o tema é doutrinal e histórico. Por que doutrinal e histórico? Nós vamos falar hoje da reforma ou revolução protestante. Nós vamos falar principalmente sobre uma figura que dividiu a igreja, que foi Martinho Lutero. Antes de começar a falar de Martinho Lutero, sobre protestantismo, é importante eu perguntar para vocês, o que vocês conhecem desse assunto? Vocês sabem quem era Martinho Lutero? Vocês sabem o que é o protestantismo? E gostaria de ouvir primeiro o Felipe. Você já ouviu falar? Felipe? Não? Então, beleza. Alan, você já ouviu falar sobre? Muito pouca coisa. Eu sei que ele foi um monge alemão, salvo me engano. Mas o protestantismo em si eu não conheço, não. E André, você já ouviu falar sobre esse assunto? André? Ok, vamos continuando. André, tá bem aí? Você tá sem áudio, André. Agora dá pra ouvir. Você já ouviu falar do protestantismo, André? Martinho Lutero? Ah, tá ruim. Tá. André, o seu áudio está saindo todo cortado, picotado, então depois a gente fala, tá bom, André? Depois a gente fala. Só eu não vou perguntar porque ela é catequista, né? Aí ela vai responder tudo certinho. Então, hoje nós vamos falar sobre uma realidade triste que existe no mundo de hoje, que é, vocês podem perceber que o cristianismo hoje ele está dividido. As pessoas que creem em Jesus Cristo, elas fazem parte de diversas igrejas que não são a igreja católica. Por que isso aconteceu? Porque, por exemplo, quando eu dou essa aula, eu usava um exemplo da onde eu morava, que era lá no Itaim Paulista. E minha mãe sabe. Nós temos uma rua lá que a gente tem a nossa paróquia lá da bairro. Só que se você for olhar na rua de cima, tem 1, 2, 3 igrejas protestantes. Se você olhar na rua lá de baixo, você vai ter uma igreja batista. Se você for rodando o bairro, a cada boteco que tem, no meio tem uma porta de igreja também. Ou seja, para cada igreja católica que existe mais ou menos 10, 15 igrejas de diversas denominações diferentes estando ali. Agora eu pergunto para vocês, como que isso acontece? Como que o cristianismo ficou tão fragmentado? Eu e a Sônia, ensinando para vocês durante todo esse ano, a doutrina da Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica ela tem em seu depósito do magistério, da Sagrada Escritura e da tradição, a plenitude da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nosso Senhor Jesus Cristo disse em palavras, em atos, foi recebido pelos apóstolos, foi escrito algumas coisas e foi vivida outras coisas que talvez não estão escritas na Bíblia, que é a tradição da igreja. E isso foi passando de geração em geração. E quando você tiver uma aula sobre história da igreja, a gente viu a questão da sucessão apostólica. Um bispo que ordena outro bispo, que ordena outro bispo e vai dando continuidade. E a sucessão apostólica do bispo de Roma a gente chama de papado, né? Ou seja, todos os bispos que são os bispos de Roma, tendo primeiro como São Pedro, depois Lino, depois Cleto, depois Clemente,
até chegar em Papa Francisco, foi uma sucessão apostólica de Pedro até Papa Francisco, da qual foi transmitido o ministério petrino, né? Foi transmitido o ministério de São Pedro. Isso é uma sucessão dos apóstolos. E quando se trata da cátedra de Roma, é a sucessão do papado, né? E o Papa, junto com os bispos, ele vai interpretar... O Papa, junto com os bispos, ele vai interpretar a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição e escrever o que a Igreja pensa disso em documentos. Você tem o documento das bulas, tem os documentos de encíclicas, que é um documento maior. As bulas são... o Papa quer dizer alguma coisa de forma breve, né? Então ele vai publicar uma bula. A bula pode proclamar um dogma ou só falar algo relativo a um ensinamento, uma catequese. As encíclicas são documentos mais complexos, mas também dizem qual é a vontade do Papa sobre algumas coisas. E você tem os concílios, que é quando o Papa reúne a Igreja toda para deliberar sobre assuntos pastorais, ou seja, do dia a dia da Igreja, do trato com os fiéis, e assuntos espirituais, ou seja, uma proclamação de um dogma, né? O dogma seja uma proclamação de uma verdade de fé. E isso tudo que eu estou falando é o magistério da Igreja. O magistério da Igreja. E a Igreja, enquanto magistério, ela não falha. Ou seja, por que eu estou falando isso? Nós temos um tripé. A Igreja, ela é a tradição, a Sagrada Escritura e o magistério. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque Martinho Lutero, ele vai negar o magistério da Igreja, e Martinho Lutero, ele vai negar a tradição da Igreja, e ele vai ficar apenas com um pilar da Igreja, que é a Sagrada Escritura. Vocês já ouviram ver algum evangélico dizendo: me prova na Bíblia, na palavra, né? Vocês, como neófitos, sabia que vocês são neófitos? O que são neófitos? Novos na fé, né? Vocês estão começando. Mas eu sou católico desde o batismo. Mas agora você está conhecendo a doutrina. Antes você conhecia? Então vocês são neófitos, vocês estão caminhando. E pode ser que algum evangélico, protestante, venha até você e questione a sua fé. E eles leem a Bíblia muito mais que nós. Isso é um motivo de vergonha para nós, que nós deveríamos ser versados também na palavra de Deus. Mas uma coisa é verdade, vamos ser honestos. Os evangélicos, eles leem a Bíblia muito mais do que nós. Certo? Então, meio que eles decoram algumas coisas e eles fazem uma livre interpretação da Bíblia. A gente vai saber mais o que é isso daqui a pouco. Livre interpretação da Bíblia é justamente eles interpretam a Bíblia por eles mesmos. Ou seja, nós católicos, quem interpreta a Bíblia corretamente é a Igreja, é o magistério, como eu demonstrei. Os bispos, os concílios, as bulas, o catecismo da Igreja Católica, que a gente usa aqui, certo? Mas, quando os evangélicos, eles leem a Bíblia, e eles creem que são iluminados pelo Espírito Santo para eles mesmos interpretarem a Sagrada Escritura. Então, quando, por exemplo, eles pegam e lê Êxodo 20, o que diz Êxodo 20? Não farás imagens de escultura, nem dos animais da terra, nem das aves do céu. Aí eles olha, você está com um crucifixo, é uma imagem de escultura, você é idólatra. Olha, vocês estão com imagem de Nossa Senhora Aparecida, é uma imagem de escultura, vocês são idólatras. Ou seja, uma leitura errada da Sagrada Escritura. Porque Deus mesmo pede para colocar uma imagem de escultura na Arca da Aliança, os anjos e querubins. E é Deus que ordena. Será que Deus está se contradizendo? E se Deus está se contradizendo, será que Deus está errando? É claro que Deus não se contradiz. Então é claro que quem está errado é quem está lendo errado a Bíblia. Certo?
Deus, quando proíbe imagens de escultura, está proibindo imagem de deuses. E a Virgem Maria é deusa? Não. Os santos são deuses? Não. E eles são santos porque eles participam da santidade de Cristo. Não é que eles têm santidade própria. A Virgem Maria, ela participa da santidade de Cristo. São Francisco de Assis participa da santidade de Cristo. Eles são partícipes da santidade de Cristo. Cristo é o único mediador. Mas Cristo quis que os santos e a Virgem Maria e os anjos exercessem um ministério de intercessão, participando eles da mediação de Cristo. Então, quando nós recorremos ao santo, ou quando nós recorremos à Virgem Maria, nós estamos, em última análise, recorrendo a Cristo pelos méritos que esses tiveram em Cristo. Que é muito mais fácil Deus ouvir a nossa oração, tendo em conta o sacrifício de um mártir, por exemplo, em favor de nós. Imagina só, o Felipe chega lá: Jesus, eu preciso de uma cura, de um milagre, pelos meus méritos. Aí o Felipe vai olhar os méritos dele e ver que não tem quase nada. Agora, se o Felipe pedir a intercessão de São Justino Mártir, por exemplo, que morreu em martírio, São Justino Mártir vai falar: Senhor, olha o Felipe, porque quando eu derramei meu sangue em nome da fé, foi para que o Felipe no futuro fosse santo. Isso ouve essa oração por minha intercessão, Senhor. Aí o Senhor vai olhar a oração do Felipe pelos méritos de São Justino. Isso é um exemplo. Por que eu estou falando tudo isso? E coisas que eu já falei antes, em outras aulas. Porque tudo isso vai ser negado por essa nova religião que vai nascer aqui, que é o protestantismo. Mãe, você queria falar alguma coisa? E agora vocês podem falar, que a voz de vocês sai na gravação, tá? Consegui consertar. Então, tranquilo? Vamos começar a leitura então? Martim Lutero, nascendo o protestantismo. Martim Lutero nasceu em 1443. Frei, padre agostiniano. Celebrou sua primeira missa em 1507. Então, até agora está tudo bem. Ele era um frei agostiniano, ele era um padre católico. O que será que aconteceu, hein? Havia naquele tempo na Alemanha uma certa prevenção contra as indulgências plenárias por causa de alguns abusos de oficiais eclesiásticos. E Lutero tinha a intenção de combater os abusos. Apesar de ser um padre, não nutria um amor pela Santa Igreja Católica. Gente, uma biografia de Lutero. Lutero nasceu na Alemanha numa época, agora eu estou trazendo informações de historiador, né? Em que a Europa fazia pouco tempo que tinha saído da peste negra. E para quem sabe, peste negra ou peste bubônica matou 1/3 da Europa. E foi uma situação calamitosa na Europa. Quase 80 milhões. Oi? Quase 80 milhões de pessoas na época. Então, foi de 70 a 80 milhões de pessoas morreram. E faz a Covid-19 de hoje, por exemplo, ser brincadeira de criança, né? A peste negra, ela matava. E o que aconteceu? O que isso tem a ver com o protestantismo? O que isso tem a ver? Acontece que os bons padres, os santos, padres bons e santos, eles iam atender os doentes. E por consequência, eles acabavam se expondo e contraindo a peste negra. Certo? E ia morrendo. A peste negra, ela não vamos dizer que a peste negra, ela não se pega pelo ar. Ela pega pela picada de pulgas infectadas. Mas quando os padres saíam das igrejas e dos mosteiros, que eram lugares limpos, ia até as periferias, até as vilas, que eram lugares cheios de ratos, eles acabavam se expondo e contraindo a doença. Certo? Eles acabavam sendo picados por essas pulgas.
E quem ia até os doentes eram os padres santos e bons, e os padres santos e bons, eles morriam. Sobraram padres covardes, que tinham medo, que se escondiam. Ou seja, após a peste negra, o clero que sobreviveu a esta peste era um clero de moral duvidosa. Era um clero que não era versado na doutrina da igreja. Não estou falando todos os padres, mas grande parte sim. E esse clero formou uma nova geração de clérigos que foram mal formados na doutrina. E um desses clérigos que foi muito mal formado na doutrina, por outros clérigos mal formados ou covardes que fugiram do seu dever de padre de assistir aos doentes, ou foi Martim Lutero. Martim Lutero, ele foi uma criança que apanhou que nem cachorro na infância do pai e da mãe. O pai e a mãe eram muito religiosos. E eles falavam sempre para o pobre Martim Lutero do inferno. Martim Lutero, então, ele nutria um profundo medo de ir ao inferno. Foi estudar, cresceu, foi estudar, sempre muito versado em letras. E Martim Lutero, ele foi para a faculdade e acho que ele ia ser advogado, alguma coisa assim. Um dia, ele retornando para casa, se deparou com uma grande tempestade. E essa tempestade caía raio, e ele pensou que ia morrer. Nessa tempestade, ele faz uma promessa para Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, né? E ele faz uma promessa de que se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele se faria monge, ele se tornaria um monge. E ele sobreviveu à tempestade e, com medo de ir para o inferno se não cumprisse a promessa, sem vocação, entrou no mosteiro. Bom, e assim Martim Lutero se ordena padre em 1507 e celebra sua primeira missa. E ele não nutria um amor pela igreja, mas ele sempre teve uma moral escrupulosa, o que significa qualquer coisa para ele era pecado. E uma vez ele foi a Roma. Quando ele foi a Roma, ele viu uma baixaria completa. Padre rico, padre fazendo imoralidades, e a suposta polêmica venda de indulgências. Vocês aprenderam o que é indulgência, né, gente? Você lembra das aulas sobre indulgência? Que eu falei do purgatório, indulgência. Indulgência, só para retornar, vamos dizer, você comete um pecado. Vamos dizer, você comete o pecado da maledicência, o pecado da fofoca. Você fala de uma pessoa pelas costas e fala mentiras. Você se arrepende, certo? Me arrependi. Me confessei. Aí você recebe o perdão. Mas a honra daquela pessoa foi destruída. A boa imagem daquela pessoa foi destruída. E isso é uma pena que você vai ter que carregar o resto da vida. E você vai ter que fazer uma penitência, penitência, para que isso seja diminuído ou até mesmo mitigado. Mas é difícil você devolver uma boa imagem da pessoa, certo? Porque às vezes a fofoca que virou outra fofoca e foi se espalhando. Daqui a pouco aquela pessoa está mal falada para tudo que é canto e não tem mais como você correr atrás. Você pode até fazer um canal no YouTube, né, e falar, caramba, essa pessoa é inocente, eu errei, desculpa, gente. Mas o que foi dito. E não tem como voltar atrás. Então você vai ter ou seja, você, apesar de ser perdoado, a fama e a boa imagem, a honra daquela moral e a moral daquela pessoa não foi recuperada. E isso é uma pena que você vai ter que cumprir. Você entendeu? E essa pena você vai ter que fazer penitências.
ou você pode alcançar o perdão completo dela através de indulgências. E a indulgência, quando ela pode ser... Acho que a Antônia está chegando. E a indulgência, ela pode ser plenária ou parcial. Ela pode apagar parte da pena ou totalmente a pena. E a igreja, ela concede indulgências. Mas no caso, muitas pessoas na Europa queriam essas indulgências, queriam fazer essas penitências, porque as pessoas da Europa se preocupavam com uma coisa: as pessoas queriam ir para o céu. O objetivo das pessoas na Europa, nessa época, é ir para o céu. Não era ser rico, não era ser bem sucedido. As pessoas viviam pouco. A morte era uma realidade presente. Eu não acabei de falar da peste bubônica? As pessoas olhavam para o lado e viam morte para tudo que era canto. Certo? E sendo assim, pessoal, eu vou morrer, eu não sei quando, eu preciso estar pronto para ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno, eu não quero ir para o purgatório. Então, para não ir para o inferno, basta eu me confessar. Certo? Agora, para ir para o purgatório também é ruim, eu quero ir para o céu. E muito bispo malandro se usava dessa situação para negociar indulgências. Vamos dizer, muitas indulgências, elas foram vendidas, de fato vendidas, criminosamente. Porque a igreja é feita de pessoas, certo? E você não pode vender coisas sagradas. Isso é o pecado da simonia, quando você vende coisas sagradas. Agora, outros, não era bem uma venda de indulgências. Vamos dizer que igrejas precisavam ser construídas. Então, aqueles que doassem dinheiro para as construções da igreja ganhavam indulgência plenária. E isso também foi interpretado como venda de indulgência. Certo? Então, e Lutero começou a ver isso, começou a se indignar e lutar contra esses abusos, certo? Ele tinha uma boa intenção, só que ele não tinha uma boa formação. Você pode ter as melhores das intenções. Se você não sabe o que você está fazendo, você vai fazer merda. Boas intenções não bastam. É necessário você ter a retidão da doutrina e da verdade. Mas Lutero tinha essa boa intenção, a priori, de querer acabar com os abusos da igreja. Bom, se eles fizessem a catequese com o Felipe e com a Sônia, Lutero ia descobrir uma coisa: que a igreja é feita de pessoas pecadoras. E que apesar dos erros dessas pessoas, a igreja, ela é regida pelo Espírito Santo. Certo? E que apesar dessas pessoas fazerem o mal, a igreja, ela tem pessoas que vão fazer o bem, que são chamados de santos. Enquanto Lutero fazia um escarcéu, você tinha pessoas santas que estavam tentando fazer o bem. Certo? Bom, alguma dúvida até aqui? Então Lutero, ele tinha que rezar por essas pessoas e tentar convertê-las. Mas Lutero não vai fazer isso. O que será que Lutero vai fazer? Pode falar, mãe. A pergunta era, quando teve essa peste bubônica, foi mais ou menos em que ano? 1100, 1200, mais ou menos? Começa no século XIV. Lutero, ele não viu a peste bubônica. Lutero, ele pegou a Europa após peste bubônica, ou seja, a peste bubônica acontece no século XIV, ou seja, vai lá nos 1300, eu tô chutando aqui, hein, se tiver alguém aí, você professor de história e data, claro, eu não tô olhando livro, né, mas foi lá 1330, 1340, 1350, Lutero nasce em 1400 e pouquinho. Ou seja, já tem uma geração, ou 3 gerações de padres mal formados indo para frente. Sabe por quê? Lutero, ele não sabia distinguir pecado mortal do venial, gente. Coisa que a gente aprendeu na catequese, aqui. Tão simples, ou seja, ele ia se confessar, tadinho do Lutero, ele ia se confessar, ele não se sentia perdoado. Ele achava que ele tinha que se sentir perdoado. Ele achava que e ele tinha um pecado, ele pensava uma besteirinha, ele já achava, meu Deus, eu vou pro inferno, e ia se confessar.
Lutero fazia confissões de 4 horas, falando detalhe por detalhe. E, gente, se o Lutero assistisse o nosso vídeo, nossa aula sobre a confissão, ele ia entender que na confissão se fala apenas dos pecados mortais, e se não tiver pecados mortais, aí você fala os veniais, certo? E é para falar e acusar e pronto, tá perdoado. Ai, mas eu não me sinto perdoado. Mas Deus te perdoou. O Lutero não sabia que o arrependimento era um ato da vontade, não do sentimento. Eu sei que estou arrependido porque eu sei que eu ofendi a Deus e eu dei o pecado, mas eu não estou chorando. Mas eu sei que é pecado, e eu detesto o pecado, logo eu não quero mais isso. Continuando. Vocês estão com alguma dúvida até agora? Em sua tese, havia a rejeição das indulgências, mas também do ministério da igreja, em prol da salvação dos homens. Ah, uma coisa. Qual é a minha fonte para dizer isso que eu falei sobre a peste bubônica? Eu vi isso no curso do padre Paulo Ricardo, que é pago, né? Que tem no site do padre Paulo Ricardo, sobre o protestantismo. Então, vocês gostam de investir o dinheiro de vocês? Invista na assinatura dos cursos do padre Paulo Ricardo, que vocês não vão se arrepender, tá? Não irão se arrepender. Principalmente no pós-catequese, é sempre bom você sempre estar se formando. A formação do católico ela é contínua. E pode ficar tranquilo, você nunca vai saber de tudo, tá? Mesmo que você passe a vida toda estudando, não vai saber de tudo. Fique tranquilo. E continuando. Em sua tese havia a rejeição das indulgências, mas também do ministério da igreja em prol da salvação dos homens. Ele defendia, entre outros, a contrição pessoal, dispensando a contrição sacramental. Dizia ele, somente a verdade religiosa é o que se pode provar na Sagrada Escritura. Aqui ele já começa a rejeitar a igreja, a rejeitar o Papa. E ele começa... porque como ele não se sentia perdoado pela confissão, então o problema não era ele, na opinião dele, o problema era que a confissão não era válida. Ou seja, que a igreja ela não tem poder de perdoar os pecados. E que os pecados eles devem ser confessados pessoalmente, eu e Deus, sem auxílio do sacerdote. E nisso ele vai dizer barbaridades, né? Como, porque eu vou me confessar com um padre, né? Eu estou parafraseando o pensamento dele, não estou dizendo que ele citou isso. Eu vou me confessar com o padre, esses porcos idólatras. E se vocês lerem o que o Lutero escreveu sobre os padres, sobre o Papa, é de dar náusea, de tanto nojo que a gente sente desse homem, desse miserável. Porque Lutero ele vai começar, para justificar suas ideias, detratar a Igreja Católica, vai começar a difamar a Igreja Católica, dizendo que a Santa Missa, por exemplo, é um rito de idolatria. Como ele vai começar a negar a transubstanciação, ele vai falar que nós estamos fazendo um rito de idolatria a um pão. Olha que coisa, né? Ele vai falar que o Papa é o anticristo. Vai começar a falar que os bispos são um antro de imoralidade. E ele está olhando as pessoas erradas da igreja e está condenando a igreja como um todo, dizendo que ele quer fazer uma reforma na igreja, e essa reforma não é uma reforma, se você for olhar, é uma revolução, porque ele quer mudar as bases da igreja por completo. Então, continuando, ele vai começar a negar os sacramentos da igreja e vai começar a negar a confissão, e vai falar, na Bíblia não está escrito o sacramento da confissão. Na Bíblia, não, aí vai começar esse papo, na Bíblia não está escrito isso, na Bíblia não está escrito aquilo, porque ele está jogando fora o magistério e está jogando fora a tradição e ficando apenas com a Sagrada Escritura numa livre interpretação. Mas se Lutero fizesse a catequese aqui com a gente, ele ia descobrir que antes da Bíblia, a Bíblia fechada nos livros, que são o cânone da Bíblia, a igreja viveu de tradição. A igreja viveu de fé apostólica.
Ou você acha que todo mundo sabia ler e escrever? E a Bíblia era, nossa, estava muito bem disponível. Por que Lutero começa a pensar assim? Porque ele também está na época da imprensa de Gutenberg. Ou seja, que os livros começam a ser, como eu posso dizer, os livros eles começam a ser impressos de forma automática. Sabe como que os livros eram feitos antes? Copiados à mão por monges copistas em mosteiros, como a gente viu na aula da Idade Média. E demorava muito para você copiar um livro na mão. E agora imagina a Sagrada Escritura, 72 livros. Agora com a imprensa de Gutenberg, a Bíblia é só botar lá e vai copiando. Bota mais uma e vai copiando. Na manivela é mais rápido que escrever. Certo? E isso democratizou o acesso dos livros às pessoas e abaixou o preço. Então cada vez mais as pessoas poderiam ter acesso a livros. Cada vez mais as pessoas começaram a ter acesso às Sagradas Escrituras, e pessoas boas e ruins. Muitas pessoas tiveram acesso às Sagradas Escrituras e começaram a traduzir do latim para a língua vernácula. E Lutero também fez isso. Ele pegou a Bíblia do latim e traduziu para a língua vernácula. Ou seja, qual a língua vernácula dele? O alemão. Traduziu a Bíblia para o alemão. E ele começou, em algumas passagens, a de fato adulterar a Bíblia, mudando palavras para que a Bíblia ficasse mais ou menos como o pensamento dele. Tirando livros da Bíblia também. Porque Lutero, por exemplo, ele negava a doutrina que existe purgatório. Então, qual é o livro do Antigo Testamento que fala do purgatório? Macabeus, que fala que Macabeus ele reza pelos mortos, né? Que morreram em batalha. Opa, rezar pelos mortos? Como assim rezar pelos mortos? Aí, e como ele não conseguia mudar as palavras, aí ele foi lá e arrancou fora. Né? Bom, na história da igreja, qualquer herege como Lutero seria ignorado, às vezes seria processado pela Inquisição, seria morto por um rei católico, por exemplo, do jeito que as coisas eram na Idade Média. Mas como que Lutero persistiu tanto assim? Como que ele ganhou apoio? Porque ele estava no lugar certo, na hora certa, para fazer o errado. Lugar certo, na hora certa, para fazer o errado. Você tinha um contexto de uma Alemanha, que era o Sacro Império Romano Germânico, que era tinha um imperador, só que o imperador ele era um símbolo, né? E você tinha os príncipes de cada condado, cada região, e eles tinham poder regional. Eles pagavam impostos para o imperador. E eles reclamavam muito que eles tinham que pagar imposto para a Igreja Católica. Que eles tinham que pagar muitos impostos para o sustento do clero local. E realmente, tinham mesmo. Quando surgiu Martinho Lutero falando que era para demolir essa igreja da Babilônia, essa coisa de Satanás, ele falava que a igreja era coisa do Satanás, a Igreja Católica, né? Que ela era uma igreja pervertida, que os primeiros cristãos não eram assim. E a gente viu na história da Igreja Católica que a igreja nasce católica, cresce católica e sempre foi católica, né? E ele falava que não, que a igreja se perverteu, perdeu seu sentido. E os príncipes alemães da época falavam, é isso mesmo, Lutero, é isso aí, começaram a apoiar, a dar asilo para ele. Aí instrumentos como a Inquisição não chegavam até Lutero. Por quê? Porque os príncipes regionais apoiavam ele justamente para quê? Para tomar terras da igreja, não pagar impostos da igreja, tomar as terras da igreja, se apropriar dos bens eclesiásticos. Porque nessa época não era só o clero que ficou imoral, o povo, o governo, todo mundo. Ou seja, a baixa moral, após o final da Idade Média, a moralidade das pessoas estava em baixa. Padre Paulo Ricardo até diz no curso dele que quando acabou a peste negra, em vez de as pessoas fazerem penitência, elas começaram a viver de modo libertino. Mas Felipe, não é contraditório? Muitas pessoas não queriam ir para o céu, elas não deixaram de crer em Deus. Aí o que elas faziam? Elas começavam a viver de modo libertino. Vou viver a vida porque talvez eu vou morrer. Mas se eu morrer desse jeito, eu vou para o inferno. Então eu preciso de indulgência. Aí o pessoal os bispos safados, alguns eram safados,
começaram a vender as indulgências pro pessoal que tava pecando pra caramba. Ou seja, tava tudo errado. Tava, tipo, a sociedade pós-medieval estava num câncer moral. Essas coisas nunca aconteceriam no século XIII de Santo Tomás de Aquino. Essas coisas nunca aconteceriam no século XII de Santo Alberto Magno. Nunca. Nem no século XI de um São Bernardo de Claraval. Mas no século XIV e XV, a vaca estava indo para o brejo de maneira rápida. E é esse contexto que Lutero está. Então ele tem razão em denunciar? Tem. Mas o seu remédio para curar a ferida é o remédio errado para a doença errada. Ele está matando o paciente. Certo? Então, então toda a verdade religiosa é apenas o que é provado na Escritura para Martinho Lutero. Fora disso, é enganação. Fora disso, os padres é invenção do homem para ele, entendeu? Gente, fala, mãe. Então, no período de Lutero, ainda havia a Inquisição? Sim, a Inquisição ela dura até o século XIX. E após Lutero, mãe, meu pai tá me ligando. Você pode mandar um zap pra ele perguntando que eu não posso parar, tá? Bom, mãe, muta o microfone, senão vai ser só conversa com o pai aqui. Tá? Ó, vamos lá. É claro que essa aula sobre protestantismo é muito pouco, então pesquise os vídeos que falem do professor Felipe Aquino, do padre Paulo Ricardo, do Centro Dom Bosco, que falam bastante sobre esse tema de maneira mais aprofundada. Muitas coisas eu vou deixar de fora aqui, tá bom? Bom, tem-se observado que Lutero era o alemão até a medula dos seus ossos. Essa frase é interessante, né? Porque o alemão é um cara teimoso, né? O alemão, ele quando ele pega alguma coisa, ele vai até atrás, até o fim, né? Seu dialeto sempre foi alemão. Em 1520, o Papa Leão X publicou a bula Exsurge, que condenava as 41 sentenças de Lutero. E deu 60 dias para que, na verdade são as 91 teses, né? Não 41, tá? Na verdade, das 91 teses de Lutero, acho que 41 foram condenadas, tá? Daqui a pouco eu vou falar o que são essas teses. Deu 60 dias para que ele se submetesse e se retratasse, já que era membro da Igreja Católica. Lutero, em resposta, queimou em praça pública a bula e o livro de direito eclesiástico. Em decorrência dessa atitude, ele foi excomungado oficialmente no dia 3 de janeiro de 1521. Pessoal, Lutero, ele fez, para contestar a igreja e falar os seus pontos que para ele teria que ser reformados na igreja, ele publicou as teses, as 91 teses. E ele publicou isso, ele pregou essas teses na porta da Catedral de Wittenberg. E muitas dessas teses, algumas coisas assim, imoralidade do clero, legal, bacana. Mas assim, a Eucaristia não tem Jesus Cristo presente, por exemplo. O sacerdócio, ele não é sacramento, mas o sacerdócio é algo que todas as pessoas podem ser, e não de forma sacramental, tipo sacramento da ordem. Eu sou sacerdote porque eu creio em Cristo, então eu sou sacerdote, profeta e rei, por exemplo. Não um sacerdócio real, ordenado, mas um sacerdócio tipo simbólico que nós somos, entendeu? Ou seja, muitas das coisas da igreja, ele foi tirando a sua profundidade, esvaziando ou até negando. Negando o purgatório, negando a comunhão dos santos, certo? E tudo isso fez com que Martinho Lutero
causasse a reação da igreja e uma publicação da bula do Papa condenando as teses heréticas de Lutero e exigindo que ele se retratasse e se submetesse à igreja. E a reação dele foi queimar a bula do Papa e o livro de direito eclesiástico em praça pública, para mostrar que é público a sua revolta contra a igreja. Bom, mesmo que quisesse voltar atrás, não conseguiria, pois Lutero, influenciado pelos amigos humanistas, assume uma linguagem sempre mais radical e se erige em herói da revolta nacional alemã contra Roma. A linguagem religiosa mistura-se com o nacionalismo alemão. Com a finalidade desses humanistas era de acusar a igreja e, aproveitando-se da repercussão dos momentos para fazer provocações à igreja católica, que era a mãe de todos os cristãos. Então, a época que nós estamos vivendo aqui, vamos lembrar da história que a gente aprendeu na escola? Século XIV e XV começa o humanismo. O que é o humanismo? O professor de história falou para vocês. O humanismo é quando acaba a Idade Média e você não tem mais Deus no centro, mas o homem no centro. Que você resgata a cultura romana e grega que não tinha na Idade Média. E sendo assim, essa cultura romana e grega valoriza o ser humano, a ciência, tudo mais. Por esse contexto, surge também na época do humanismo os chamados estados absolutistas, ou seja, os movimentos nacionais, das quais o mundo não se antes era feudos, você tinha vários reinos e os reis eles iam dando terras, e esses que recebiam terras também davam terras, aí você tinha os suceranos, os vassalos e os feudos, e cada feudo mandava em si, ou seja, o que valia, qual é a regra política na Idade Média? Cada feudo tinha uma regra própria, né? Cada feudo tinha o seu jeito próprio de ser. Após esse momento de peste negra, após a Guerra dos 100 Anos, que foi um evento muito importante que aconteceu nessa época, os reis começaram a concentrar poder em si mesmo. Ou seja, começaram a cada vez mais ter essa figura do rei que é absoluto. Certo? Sendo assim, pessoal, na Alemanha, apesar do imperador ainda ser um imperador descentralizado, as pessoas começaram a ter uma birra com a Igreja Católica, os príncipes começaram a ter essa birra com a Igreja Católica por causa dos impostos que você tinha que pagar para o clero. Por causa de grandes partes dos seus territórios serem terras para a igreja. E meio que a igreja mandava, tinha grandes partes da ação política também. Então, por guerra de política, Lutero estava no lugar certo na hora certa para fazer a coisa errada. Então, com os ideais humanistas, absolutistas, da qual você se preocupa primeiro com as coisas humanas, com a sociedade, não mais com Deus, como era o teocentrismo medieval, você tem essa preocupação de que o que é nacional tem que ser mais importante do que é estrangeiro. E para eles a igreja era um órgão estrangeiro, porque eles não viam a igreja como a igreja de Cristo, eles viam como o Papa em Roma, como se Roma mandasse no meu país. Vocês estão entendendo? Roma manda no meu país? Como assim? Ou seja, então surgem as ideias de ter igrejas nacionais. Ou seja, a igreja da Alemanha, a igreja da Inglaterra, a igreja da Espanha. E essas igrejas nacionais seriam uma forma de acabar com o poder do Papa. E os príncipes alemães, que se Lutero, que era Papa, se Lutero, que era padre, não entendia nada de doutrina, imagina esses príncipezinhos alemães. Então, para eles, Lutero era uma oportunidade de eles colocar a mão no poder 100%. E ter o domínio das pessoas 100%. Então, esse nacionalismo, entre aspas, alemão, deu força para o Lutero. E isso tudo é no contexto do humanismo. Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Nenhum? Bom, então vamos trocar de sala. Se não tem dúvidas, pessoal, das duas umas.
Ou está muito bem explicado, ou vocês estão entendendo nada. Não é? Vamos fazer ler sim. Vamos lá que as coisas vão piorar. Né? Fala, mãe. Sem áudio, tá sem áudio. Eu Agora queria sim. entender como é que os humanistas pensavam e como eles influenciam as pessoas. Que eu me perdi um pouco nesse pensamento dos humanistas. Bom, em 3 minutos eu não dou conta, vamos trocar de sala, eu já começo com essa questão. Já pode tocar agora? Vamos lá, todo mundo saindo. Até daqui a pouco. Teste som, estão me ouvindo? Pessoal, só vou pegar uma água aqui, tá? Enquanto o pessoal tá entrando. Só vou pegar uma água aqui, já volto. Cheguei. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Quando a minha mãe voltar, eu volto do humanismo que ela quer saber. Mas vamos lá. Pessoal, prosseguindo. No texto, vai dizer assim. As ideias e o movimento de Lutero tiveram seus ecos fora da Alemanha. Surgiram como o calvinismo, anabatistas, anglicanos, batistas e outros. Ele morreu em 1546. Pessoal, olha que interessante. Lutero, esse monge que se rebelou, ele pensou que estava correto, que ele iria fazer algo de bom para a igreja. Eu não sei qual é a lógica dele, vou destruir a igreja e construir de novo, acho que essa era a lógica dele.
ele se casou com uma ex-freira, né? Então ele largou a batina, se casou com uma ex-freira. Ele ganhou um asilo, né, de alguns príncipes alemães, da qual ele pôde escrever muitos dos seus livros e muitas das suas ideias. E essas ideias, por exemplo, você tem a ideia, por exemplo, das 5 solas. Isso aqui não está no texto, por isso que eu estou trazendo. As 5 solas de Lutero, elas vai dizer qual seria a nova base do cristianismo. E sola quer dizer somente. Então, para Lutero, somente a fé é suficiente para a salvação das pessoas. E o nome dessa é sola fide, somente a fé. A segunda sola, vou comentar daqui a pouco, sola escritura, somente a escritura. Isso aí eu já comentei bastante. Tudo tem que estar na Bíblia, né? Terceira sola, somente Cristo. Quarta sola, sola gratia, somente a graça. E a quinta sola, soli deu glória, glória somente a Deus. E isso vai ser interpretado como uma provocação, né, ao jeito que o católico vê a coisa. Por quê? Sola fide, somente a fé. Nós católicos acreditamos que não é só a fé que salva, as obras também. E quem diz isso? A epístola de Tiago, a fé sem as obras é morta. E Lutero queria tirar esse livro da Bíblia. Por exemplo, ele chamava que a epístola de Tiago chamava de epístola de palha, né? Ele não poupou nem os apóstolos o cara perdoou, né? Falou que o cara escreveu uma coisa errada. Mas esse ele não tirou na Bíblia, né? Porque ia ficar muito escandaloso tirar um livro do Novo Testamento, né? Tirou alguns do Antigo. Somente a fé. Mas para ele diz uma coisa absurda. Ele diz assim: peque fortemente. Peca. Vai lá, vai no bordel. Agora sou eu falando, vai no bordel, vai vai usar droga, faz o que quiser, peque fortemente, mas crê mais fortemente em Jesus Cristo que você está salvo. Olha só que doideira, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Ele usou um exemplo forte. Ele está querendo dizer que não importa qual pecado você cometeu, se você crê mais em Jesus Cristo, você está salvo, porque a fé é suficiente para a salvação. Não esse negócio de vai se confessar, vai fazer a penitência, a indulgência, né? vai reparar, vai fazer boas obras. Para ele, as obras não salvam ninguém, somente a fé. Entendeu a primeira sola fide? E por que isso é indicado? Ô Felipe, como é que escreve sola fide? S-O-L-A-F-E F-I-D-E. F-L-A? Sola. S-O-L-A-F-I-D-E. Sola fide. É latim, que significa somente a fé. É claro que a fé ela é necessária para a salvação. Tanto que se você for um ateu e fazer o bem, mas não crê em Jesus Cristo, você não entra no céu. Você está entendendo? A fé, as obras são importantes, a fé é fundamental. Só que, como diz o apóstolo Santiago, a fé sem obras, ela é morta. Né? Ou seja, você crê em Deus e não faz nada pelo próximo, nada pelo seu irmão, pela sua irmã. Ou seja, que raio de cristianismo é esse que você vive? As obras, elas são fundamentais. E as obras, elas são a expressão da sua fé. Né? Ou seja, se você crê em Deus, você vai fazer o bem. E o bem vai fazer que você creia mais em Deus. E vai ser evangelho vivo para as outras pessoas. Só a escritura, somente escritura. Isso aí eu já falei. Tá? E a segunda? Só a escritura.
que é somente a escritura. E jogar fora a tradição e o magistério da igreja, os sacramentos da igreja, e ficar apenas com a Bíblia, tá? Lutero, a missa luterana da igreja que ele fundou, a missa, se chegar um desavisado lá, ele vai achar, caramba, é igual a da igreja católica. Só a questão é, eles usam símbolos cristãos, católicos, os padres, os presbíteros deles lá, que não são padres de fato, porque eles não são validamente ordenados, eles usam até casula. A igreja luterana, ela não tem nada a ver com essas igrejinhas de esquina que tem por aí. Isso aí a gente vai ver como vai surgir daqui a pouco, né? Essas igrejas, a sola escritura, ela vai dizer que somente existem 2 sacramentos que são válidos, que é o batismo e o matrimônio, certo? E o batismo é mais, dependendo da denominação protestante, é só mais um cerimonial. Tem protestantes que dizem que não precisa do batismo para entrar no céu. O batismo é só uma cerimônia para você dizer que você faz parte daquela igreja. Por isso que eles se batizam 500 vezes. Vamos mudar de igreja, se batiza. Aí se batiza. O batismo é único. E está escrito, né, que é um só batismo na Bíblia, né? Por que eles não seguem isso, né? E um diz que o batismo do outro não é válido, né? Então, tem um monte de gente passando vergonha em relação a isso, né? Por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, ele se batizou no Rio Jordão, lá, com uma seita evangélica lá, e ele continuou como católico depois. Por que ele fez? Porque é político, né? O político faz essas coisas para atrair visibilidade, mas o batismo verdadeiro do presidente Bolsonaro foi quando ele foi batizado criança, lá na igreja. Isso é um exemplo. Solos Cristo, somente a Cristo. Quer dizer, esse negócio de você ficar invocando os santos, a Virgem Maria, somente Cristo salva. É lógico, Lutero, que somente Cristo salva. Só que Cristo quis, está escrito no livro de Apocalipse, que no livro de Apocalipse mostra, acho que eu não sou ruim de citar, mas mostra que os mártires que morreram rogavam a Deus para que Deus fizesse justiça pelo seu sangue. Ué, por que não é Cristo que está rogando a Deus? Não, é os mártires que rogam a Cristo e Cristo roga a Deus. A intercessão dos santos é basicamente quando os santos participam da intercessão, da mediação de Cristo. Eles não fazem uma nova mediação. Eles participam da única mediação de Cristo, porque não era eles que viveram, era Cristo que viveu neles, e isso está na Bíblia. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ora, se é Cristo que vive em mim, após a morte, diante de Deus, Cristo continuará vivendo em mim, porque eu vivo em Cristo. Então, se as pessoas pedem intercessão para mim, que sou santo, lá no céu, então elas estão pedindo para Cristo que habita em mim. E eu participo de Cristo. Cristo quis que fosse assim. Mas Lutero não. Vai diretamente a Jesus. Somente a Cristo. Ou seja, você vê que eu lendo, você lê verdade. Mas a interpretação, ou seja, o que ele está querendo dizer com essas palavras verdadeiras são coisas falsas. Somente a graça de Deus. Mais ou menos comungando, né, com essa quarta sola, com as outras que somos salvos pela graça. É claro, Santo Agostinho dizia isso. A Igreja Católica diz isso. Tudo é graça. Só que a graça de Deus, ela pressupõe a natureza, vai dizer Santo Tomás de Aquino. A graça de Deus pressupõe a natureza. É claro que você vai receber a graça, mas faça por você também, né? Se esforce. A Lutero não tem que se esforçar, não tem que buscar a vida de santidade. Estamos na graça. Jesus Cristo morreu uma e única vez, e isso é suficiente, e agora a gente pode viver tranquilo, só crer. Não precisa fazer nada. Pode falar. Tudo é graça ou é tudo na graça? Eu perdi essa parte aqui. Tudo é graça. É a quarta, né? Uhum. Só lhe deu glória, somente a glória de Deus. Essa é a quinta. E vai criticar através dessa sola a glória que nós damos à Virgem Maria, aos santos,
certo? E já falei, quando nós damos glória a estes, nós damos glória a Cristo, né? Em última instância. Bom, e, por exemplo, se for levar o pé da letra, nós não podemos se ajoelhar diante de uma, sei lá, de uma mulher para pedir ela em casamento. A gente vai estar adorando ela. A gente não pode se ajoelhar diante de um rei, fazer reverência diante do rei, porque a gente vai estar cometendo idolatria também. É tipo assim, tem pessoas que têm glória, e a glória é uma manifestação positiva do poder, da majestade de alguém. A glória de um rei. Mas a glória de um rei não se compara com a glória de Deus. A glória da Virgem Maria não se compara com a glória de Deus, por exemplo. Mas tem muito mais glória que eu. Que glória que eu tenho? Né? Pessoal, adendo, Lutero era devoto da Virgem Maria. Escreveu textos elogiando a Virgem Maria. Lutero não era anti-mariano. Fundador dos protestantes, e até João Calvino chamava Nossa Senhora de Mãe de Deus. Só que essa revolta do Lutero ganhou adeptos no mundo todo. Ganhou adeptos na França, com um homem chamado João Calvino, ou seja, os calvinistas. Os calvinistas, eles acreditavam na teoria da predestinação. A teoria da predestinação vai dizer que Deus já criou todas as pessoas com destino certo, céu e inferno. Então vamos dizer, a Sônia foi predestinada ao céu. O professor Felipe foi predestinado ao inferno. Felipe foi predestinado para o céu. Alan foi predestinado ao inferno. Então, negando o livre arbítrio, você já nasceu com um destino desenhado para o céu e para o inferno. E como que você sabe que uma pessoa é predestinada ao céu? Porque é tudo que ela bota a mão, ela prospera, ela ganha, ela é uma pessoa bem sucedida, ganha dinheiro. E aquele pobre, miserável, pecador, aquela pessoa ali já era. Né? Isso vai gerar o puritanismo calvinista. Né? O que é o puritanismo? É uma pureza radical dos costumes sem virtude. Então, os puritanos, eles não bebem, eles não fumam, entendeu? Por quê? Porque beber e fumar são sinais de pessoas que estão condenadas. Estão entendendo? Então, nega a misericórdia de Deus, se for assim. Como assim as pessoas são predestinadas ao céu e ao inferno? E ele tira isso de uma leitura errada de Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho fala das predestinações. Mas, sim, nós fomos predestinados ao céu. Mas a gente pode, por livre-arbítrio, escolher não ir para o céu. Ou seja, o livre-arbítrio, uma doutrina da igreja que vem desde os apóstolos, é algo que Calvino joga no lixo. Vocês estão entendendo que esse pessoal escolhe o que quer crer e joga o resto no lixo? Você tem os anabatistas, que eu não tenho muita ciência para falar aqui. Eu não sei se esses são aqueles que falam que não precisam de batismo, ou que tem que se batizar de novo. Eu acho que os anabatistas são aqueles que falam que você tem que... batismo católico não vale e você tem que se batizar de novo. Né? Mas aqui eu falo, se eu não me engano, tá? Porque eu sou católico, eu não sou protestante. Então, se eu não me engano. Vamos lá. Também os anglicanos. A história dos anglicanos é terrível. Nesse século XVI, quando surgiu o protestantismo, o rei Henrique VIII condenou o protestantismo e ganhou um título do Papa da época como Cavaleiro da Fé Católica, protetor da fé. Só que acontecia que Henrique VIII, o rei da Inglaterra, ele queria ter um herdeiro homem, porque naquela época não poderia se suceder ao trono a mulher, somente o filho homem. E ele se casou com a sua primeira esposa, e essa primeira esposa só deu para ele filha mulher e não deu herdeiro homem. E ele começou a ficar angustiado
E angustiado, ele pediu para a igreja para anular o seu casamento. Queria botar um fim no seu casamento. E a igreja, aí a esposa dele protestou falando que não aceitava isso, que o casamento deles é muito válido, sim senhor, ninguém obrigou os dois a casar, certo? E a igreja deu razão para a esposa dele. Então que Henrique, ele decide então se divorciar da sua esposa e criar uma igreja. Ou seja, ele não criou a igreja, ele pegou a estrutura da Igreja Católica da Inglaterra e, junto com alguns bispos que o apoiaram, se separaram de Roma, criando a Igreja Anglicana, que anulou o casamento dele, deu razão para ele, a igreja que ele criou, né, que anulou o casamento dele, e ele se casou de novo. Certo? E sendo assim, o melhor amigo dele, um dos melhores conselheiros do rei, chamado Thomas More, ele se manteve fiel à Igreja Católica, né? E o bispo Newman também se manteve fiel à Igreja Católica e foi feito cardeal, justamente também nessa época. O Newman, São João Newman, não lembro se morreu martirizado, eu acho que sim, mas Thomas More, mesmo sendo um dos melhores amigos do rei, o rei executou ele. Ele é conhecido como um mártir da Igreja Católica, São Thomas More, que ele morreu falando que te respeito, ó rei, mas eu respeito muito mais a Deus em primeiro lugar e a sua Santa Igreja. E a Igreja Anglicana, tipo, 50 anos após tudo isso que eu falei para vocês, ela já perdeu a fé na Eucaristia e hoje é uma igreja que ordena mulheres, é uma igreja que, dependendo do ramo que dela, celebra casamentos homossexuais. Ou seja, é uma igreja que parece católica. Vocês viram quando a Rainha Elizabeth morreu? Aquela igreja, os padres, os bispos ali, vocês viram? Aquilo lá não é a igreja católica, é a igreja anglicana. Parece que é católica, não é? Parece, mas não é. Alguma dúvida, pessoal? Sim. Diga. Quem era a chefe da igreja anglicana era a rainha, né? Ótima pergunta. A igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, saiu o Papa, não é? Então quem é que manda? O rei. O rei. O nome disso é Cesaropapismo. O que é o Cesaropapismo? É quando César, ou seja, o rei, quer ser o líder religioso, ou seja, o Papa. O rei da Inglaterra se torna o chefe da igreja. Onde que isso aconteceu? Cisma do Oriente. Você lembra da aula de Idade Média? A igreja do Oriente e do Ocidente se separaram? Quem virou o chefe da igreja do Oriente? O imperador de Constantinopla. Certo? Então ele é chamado de Papa lá ou é chamado de quê? Chefe da igreja. César do papismo é um termo técnico para dizer quando um monarca tenta ocupar o lugar do Papa. Entendeu? Tô cheio de termos técnicos hoje, né? Tudo bem. Por isso que eu falo, gente, se não entender, avisa. Tá? Que eu paro e explico de novo. Bom, Lutero, ele meio que ficou com remorso antes de morrer do que fez. Ele viu o que fez. Ele viu que cada vez mais ele queria fazer uma igreja, ele queria reformar a igreja, acabou criando outra igreja, e dessa igreja começou a acontecer o quê? Eu não concordo com Lutero, vou criar a minha. Aí, vamos lá, Calvino. Eu não concordo com a Calvino, vou criar a minha. Não, eu não concordo com você, vou criar a minha. Foi se criando várias igrejas, assim, né? Entre aspas, igrejolas, né? Igrejas por aí. E até hoje, um pastor não concorda com outro pastor, funda a sua própria igreja, que não concorda com outro pastor, que funda a sua outra igreja. Vocês estão entendendo o BO, que foi o protestantismo? Ele fragmentou o cristianismo em milhares de pedaços. Alguns tendem, não, nós somos uma única igreja, é só os ministérios e congregações que são diferentes, eles vão dizer. Mas isso seria verdade se as igrejas protestantes concordassem entre si em doutrina. Tem umas que acreditam na Trindade,
tem outras que não acreditam na Trindade, então não são consideradas cristãs, né? Que não creem na divindade de Cristo. Como, por exemplo, elas não são protestantes dessas igrejas, mas elas são frutos dessa questão da livre interpretação das coisas, como os Testemunhos de Jeová. O fundador do Testemunho de Jeová, ele falou, eu traduzi certo o nome de Deus. Não é Javé, é Jeová, né? E eles creem que só 144 mil serão salvos e que o resto da humanidade vai viver aqui na Terra. E essa Terra vai ser um lugar onde não vai ter morte, mas, entretanto, vai ser como se fosse um reino, né? Como se esse mundo fosse glorificado, né? Que não está errado, certo? Não está errado, eles estão lendo Isaías, né? Aí você vai ter as crianças brincando com os animaizinhos na rua, a onça brincando com o bebê de colo, né? É aquilo que diz Isaías. Eles acham que vai ser assim o mundo depois, mas o céu mesmo, só 144 mil escolhidos. E é claro, Testemunhos de Jeová, né? Porque só um cara teve, depois de 19 séculos depois de Cristo, o cara teve o start. Você não está entendendo, todo mundo que estava atrás dele estava errado. E Lutero também não teve essa humildade. Poxa, 15 séculos de cristianismo, eu que estou tendo a verdadeira epifania. Ele queria ler, ele lia, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Acho que ele lia assim, Lutero, tu és pedra. E eu vou, daqui a 15 séculos, espera, aguarda com paciência o cristianismo, que eu vou fundar a igreja no Lutero, tá? Não em Pedro, não no Papa. Diga, mãe. Tem muitos protestantes que eles falam que quando Jesus está falando isso, Jesus está se referindo a ele mesmo e não a Pedro. Pois é, né? O pessoal faz exegese... E o nome disso é livre interpretação. As pessoas estão interpretando livremente, sem respeitar a tradição de 2000 anos. Quer dizer que os mártires estavam errados? Quer dizer que Santo Agostinho errou? Porque Santo Agostinho diz que quando Roma fala, Roma nacuta causa finita est. Quando Roma fala, questão encerrada. E Santo Agostinho está pregando a autoridade da igreja. Certo? Santo Agostinho estava errado, Lutero era monge agostiniano. E não deu Santo Agostinho. Porque se leu errado. Porque tem isso. Sendo assim, pessoal, inútil imaginar que Cristo apontava para si. É isso que minha mãe falou, que eu vou explicar aqui com o texto de Felipe Aquino, né? Esse texto é do professor Felipe Aquino. Inútil imaginar que Cristo apontava para si quando falava a Pedro. Sabemos que Cristo é a pedra angular, principal da sua igreja, mas ele tornou Pedro participante dessa sua condição. Suas palavras são palavras de vida e de verdade. Só ele, como único mediador da redenção, pode fundou a sua única e verdadeira igreja, tendo também por fundamento visível neste mundo a Pedro e seus sucessores e os papas. Isso que a gente aprendeu no crisma todo, tá? Como há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, disse em Efésios, né? Também uma só tem que ser a igreja desse único Senhor. É a igreja dos primeiros cristãos. É a igreja dos mártires. É a igreja católica de sempre. A única que é apostólica, porque é a única que vem desde os apóstolos. Então, Jesus Cristo, ele é a pedra angular. Pedro, tu és pedra. E quando Jesus fala que Pedro é a pedra da igreja, Jesus, quem trocou o nome de Jesus de Simão para Cefas? Cefas quer dizer pedra. Foi Jesus. Um dia, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Porque aqui está dizendo assim, que as palavras de Jesus Cristo são palavras de vida e de verdade. Então Jesus Cristo mente? Quando Jesus fala alguma coisa, ele mente? Não. E ele é o mediador da redenção, certo? Ou seja, quem morreu na cruz para nos salvar foi nosso Senhor Jesus Cristo, sim ou não?
Bom, se nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, e todas as palavras dele são de vida e verdade, então quando ele diz, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está dando um ministério da administração e sucessão da igreja e as chaves da igreja para Pedro. E isso foi passado em transmissão de sucessão apostólica para frente. Gente, somente quem morre na cruz e ressuscita pode fundar uma igreja. Somente. O resto é invenção humana. E isso até os piores tiranos da história sabiam. Um dia, Napoleão Bonaparte, general que varreu a Europa, e sequestrou o Papa em Roma. Certo? E qual que foi o problema disso? Os seus generais, soldados falavam, Napoleão, você é poderoso mesmo, você pegou o Papa, mano. Faz o seguinte, funda uma igreja sua. Aí Napoleão falou assim, quero não. Por quê? Por que, Napoleão? Porque para fundar uma igreja, primeiro você tem que morrer na cruz e depois você tem que ressuscitar. Morrer na cruz eu não quero, ressuscitar eu não posso. Então até Napoleão, foi um perseguidor da igreja, sabia que não podia fundar outra igreja, né? Sabia que não podia fundar uma religião assim, tem que ter uma base sobrenatural. E quem tem essa base sobrenatural é nosso Senhor Jesus Cristo, que não só era um homem, mas como era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que tem as suas palavras verdadeiras, e ele diz, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo, mas ela é fundada em Pedro. E quando ele funda uma igreja, é porque Cristo iria ascender aos céus. E a igreja se torna então, se lembra da aula que a gente falou da igreja? A igreja se torna Cristo na história e no tempo. A igreja se torna a sua esposa. E nós participamos em Cristo pela igreja e os sacramentos da igreja. E assim foi desde os primeiros séculos, a gente viu isso na aula das histórias da igreja, até os dias de hoje. E mesmo com Martim Lutero fazendo o escambau para mudar essa realidade, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, também diz Mateus 16 até versículos 19. A única que existiu desde Cristo, dos apóstolos até Lutero e até hoje, e que existirá até o fim dos séculos. Mateus 28, 30, 28, versículo 28, 30. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos, Jesus disse. E como que Jesus está conosco até o fim dos séculos, dos tempos? Através da igreja. Ao passo que a dos protestantes são uma legião. Nossa igreja é única. É uma. É una. E a igreja dos protestantes são uma legião de seitas. Algumas igrejas mais tradicionais, mais sérias, respeitosas, que tem um diálogo bom com a igreja católica. E as outras de gente que fica pregando para você entrar dentro da igreja e quebrar as imagens dos santos. Então não vamos colocar os protestantes no mesmo saco. Tá? Os protestantes tem uns que são sérios, teólogos de primeira categoria, tá? Pessoas honradas e dignas, a maioria deles eu posso dizer. Estão no erro, mas eles nasceram assim às vezes, já teve essa cultura assim desde sempre, e eles são honestos na sua fé e podem até ser salvos, sabia? Podem até ser salvos porque eles foram honestos na sua fé. Agora, o pessoal que fica falando que a gente é adorador de imagem, que quebra imagens, certo? Que fica... Esses neopentecostais, né? Eles são pessoas até perigosas, né? São de pessoas de fé que são agressivos à fé católica. Mas, sérios ou não, todos eles são uma legião de igrejas. Por que não existe só a igreja luterana, então? Por que não existe só a igreja luterana? Porque a igreja luterana ela espalhou uma epidemia de novas igrejas, que até hoje você tem gente fundando igreja por aí.
A igreja do sétimo dia do santo. Mano, eu vou inventar um nome de igreja agora. Eu vou lá, vou alugar um salão e colocar a igreja verdadeira apostólica do pastor Felipe do sétimo dia dos últimos santos. Pronto, bota a placa lá, culto, pá, e vai. Fundei uma igreja. Como poderia ousar fazer isso? Se eu não morri na cruz, se eu não ressuscitei. Lutero não morreu na cruz, não ressuscitou. João Calvino não morreu na cruz, não ressuscitou. O fundador do Testemunho de Jeová não morreu na cruz, não ressuscitou. Edir Macedo não morreu na cruz, não ressuscitou. Valdemiro Santiago não morreu na cruz, não ressuscitou. Apóstolo Ageno Duque não morreu na cruz, não ressuscitou. Quem morreu na cruz? Quem ressuscitou? Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as palavras de Jesus são de verdade e vida. A primeira das religiões dessa legião de igreja chamou-se Igreja Luterana, mas já no tempo de Lutero, alguns luteranos imitaram o seu exemplo. É isso que eu falei. Então, pessoal, a igreja contra-atacou a reforma protestante. Aí a gente pode falar de forma protestante ou revolução protestante, com o Concílio de Trento, certo? O Concílio de Trento olhou que o Lutero tinha razão, teve essa humildade de olhar o que o Lutero tinha razão, acabou com a imoralidade da igreja, impôs a batina preta aos padres, que os padres usavam ouro, nada de ouro, pretinho básico para todo mundo. Impôs, reafirmando a doutrina da fé e das obras, condenando Lutero, e Deus, ele é tão misericordioso, tão bom, tão santo, que Deus, ele suscita Santa Teresa d'Ávila, suscita Santo Inácio de Loyola. Santa Teresa d'Ávila, ela reforma o Carmelo, né, trazendo austeridade para a vida monástica. Santo Inácio de Loyola, ele surge e faz os jesuítas a companhia de Jesus. E Deus é tão misericordioso e bom que Espanha e Portugal descobrem um novo continente, a América. E você também, nesse contexto, está no contexto das grandes navegações. Quando está acontecendo aquela baixaria toda lá na Alemanha, a Espanha, Portugal, começa a descobrir novos territórios. E teve as coisas ruins, teve escravidão, teve um monte de coisa, mas não só pessoas ruins iam nessas caravelas, ia pessoas boas, como os religiosos. Então, só no México, na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, que Nossa Senhora aparece no México, 8 milhões de astecas se convertem ao catolicismo. 8 milhões de índios se convertem ao catolicismo. Ou seja, enquanto 2, 3 milhões de católicos se tornam protestantes na Europa, a igreja ganha 8 milhões de católicos novos no México. A igreja ganha 300 mil novos católicos no Japão com as missões de São Francisco Xavier. A igreja começa a converter pessoas pelo resto do mundo. A Europa está caindo de podre, mas a América está implantando a fé. Na Europa está implantando a fé. Um rei no Congo se converte ao catolicismo, né? E faz o primeiro país católico da África subsaariana, certo? Que foi o Congo, que é o atual Angola de hoje. Ou seja, enquanto a igreja perde algumas pessoas, ela ganha milhões de outras pessoas. Então a igreja, a gente está num país católico, o Brasil, porque nosso país, a primeira coisa que foi celebrada no nosso país quando chegaram aqui foi uma Santa Missa. Os jesuítas criaram escolas. A igreja Nossa Senhora da Boa Morte, aqui em São Paulo, é fruto desse trabalho dos jesuítas. E os jesuítas, eles foram criados no contexto de combater as heresias do protestantismo. Quão grande é a nossa igreja, quão misericordioso é o nosso Deus. E por um lado, quando a igreja parece que vai decair, o Senhor supre ela com pessoas santas, com santos. E foi o Concílio de Trento que de fato reformou a igreja. Reformou. Mas na Europa, países vão tomar lado, porque a política sempre está no meio disso.
Países vão se declarar católicos e expulsar seus protestantes. Outros países vão se declarar protestantes e expulsar os seus católicos. Vai ter guerras terríveis, como a noite de São Bartolomeu. Católicos fanáticos da França massacraram os protestantes da França. E você vai ter a invasão de Roma pelos protestantes, os protestantes matando o padre, profanando as igrejas de Roma. Ou seja, o ser humano vai se degladiar por muito tempo ainda. E até a volta de Cristo seremos nós aqui neste mundo. Viveremos num vale de lágrimas, mas firmes, porque São João Bosco, ele teve um sonho. São João Bosco, ele tinha sonhos. Ele sonhava que ele via o Papa num barco, e esse barco ele estava num mar tempestuoso, e esse barco estava para afundar, mas de repente surge do mar 2 colunas do lado do barco que não deixavam o barco afundar. Numa coluna ele viu o Santíssimo Sacramento, ou seja, Jesus Eucarístico, e na outra coluna ele viu a Virgem Maria, ou seja, numa coluna estava escrito assim: Maria Auxiliadora dos Cristãos, e na outra coluna, que estava o Santíssimo Sacramento, estava escrito: eis aqui a salvação dos que creem. Ou seja, os dois pilares que fazem que a igreja, apesar dos pecados dos seus membros, meus pecados, dos seus pecados, apesar dos pecados dos bispos, dos padres e até do Papa, porque o Papa é pecador também, ele é infalível em fé e moral, mas ele é pecador. Até os pecados faz com que a igreja não afunda, porque o que mantém a igreja de pé é a Eucaristia, a presença de Jesus Eucarístico. Todas as igrejas têm Jesus Eucarístico. E a intercessão suplicante, a onipotência suplicante da Virgem Maria. A Virgem Maria, ela clama a Deus, ela segura a mão de Deus, para que Deus não solte a sua ira por esse mundo, porque se Deus soltar a mão, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Essa foi a nossa aula de hoje, e abro para as dúvidas que vocês possam ter e comentários também. Eu só vou encerrar aqui a gravação para ela não ficar gigante no YouTube, tá? Mas, pessoal que está aqui no YouTube, Deus abençoe vocês e que vocês tenham um bom final de semana.